Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Vamos dar continuidade a mais uma aula online e hoje vamos revisar também algumas coisas de português e de ciências, tá certo? Então, vamos começar a nossa aula primeiro com a nossa devocional. Hoje, a devocional que eu vou dar, ela se encontra no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 27, tá? Então, um trechinho desse versículo diz assim: aparta-te do mal e faze o bem. Aparta-te do mal e faze o bem. O que significa isso? Então, Deus, Ele nos deu os seus mandamentos por bons motivos. Então, Deus deu os mandamentos para que a gente pudesse segui-los por bons motivos. Ele quer que nós o honremos e que também vivamos com Ele lá no céu. Olha que coisa boa, viver com Deus lá no céu, nosso Criador, Jesus Cristo. Então, nesse versículo, Deus está nos dizendo para não fazermos coisas más. Como assim? Que coisas más são essas? Coisas que o inimigo, o diabo, ele quer que nós façamos. Então, que Deus odeia. Coisas más que Deus odeia, Deus abomina. Mas que o diabo, ele gosta. Ele gosta quando a gente faz. Então, Deus, ele odeia quando a gente desobedece a sua lei, que é tão boa e que ele nos deu para que a gente possa cumprir. Então, o diabo, ele gosta de tentar nos deixar tão ocupados, mas tão ocupados, que não lembremos de Deus e que esqueçamos de orar. Então, ele adora deixar a gente ocupado e ele nem precisa se esforçar para isso, né? Às vezes aparece uma brincadeira, aparece um jogo novo e a gente passa o dia todinho empolgado com aquilo ali e a gente esquece de conversar com o nosso Criador, com o nosso Deus. Olha que Deus, Ele está sempre pronto para nos ouvir. Quando a gente ora, Ele quer que nós conversemos com Ele, tá? Então, o diabo, ele fica muito contente quando a gente deita na nossa caminha para dormir e a gente dorme sem orar. A gente já passou o dia todinho distraído com as coisas, televisão, jogos, tudo. E acaba que quando chega a noite, a gente vai dormir e a gente esquece de conversar com o nosso Deus. Então o diabo adora isso. Ele também, sabe qual é o medo dele? Que quando a gente ore, a gente peça a Deus um coração bom. Ele tem medo que a gente peça a Deus fé em nosso Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo é a nossa salvação. Então, Satanás, ele sabe que se a gente tiver um coração novo, nós iremos para o céu quando a gente morrer. Então, ele nos perderá como seus prisioneiros. Que a gente possa separar, então, um tempo durante o dia para que a gente possa orar ao nosso Deus, que a gente possa pedir a Ele que o ajude a fazer o que é bom, que nos ajude a fazer o que é bom, tá certo? Então, Deus nunca dorme, Ele está sempre esperando as nossas orações. Então, não se esqueçam disso, tá? Orem, sempre orem, que Deus sempre está pronto para ouvir nossas orações, tá? Então, vamos começar a nossa aulinha. Então, hoje vamos revisar 2 letrinhas, tá bom? A letrinha, essa letra aqui, quem lembra que letra é essa daqui? Essa é a letra F. Olha só as 4 formas de como se escreve a letrinha F. F, a letrinha F, com a vogal A, como é que se pronuncia? Quem lembra? Fá. F-A, Fá. Fá de quê? De faca. Ótimo. A letrinha F, com a vogal E, forma Fé. Fé de quê? De ferro, ferrolho. Ótimo. F, com a letrinha I, forma Fi. Fi de quê? De filhote. Então, F-I, Fi. F-O, Fó. Fó de quê? Olha só. Foca. Muito bem. Foca.
Fó. Repitam aí, viu? Fó. F-U. Fu. Fu de quê? De fumaça. Então, fu. F-U. Fu. Ótimo, eu espero que vocês tenham lembrado, tá bom? Aqui, ó, eu coloquei nesse cartazinho aqui, letrinha F, ligando para a vogal A. F-A, Fá. F-E, Fé. F-Fi, F-O, Fó. F-U, Fu. Ótimo. Agora, vamos relembrar a outra letrinha. Essa letrinha aqui é a letrinha G. Tanto que eu fiz uma charadinha para vocês. Então, tem na gema e não na clara. Tem no grilo e não na grama. Na Giselda, a galinha, que o Chico tanto ama. Então, se vocês puderem olhar ali, ó. O que é que tem tanto em comum nessas palavras que eu falei? Gema, grilo, grama, Giselda e galinha. Eu até dei uma dicasinha aqui, ó, grifando em vermelho. Todas essas palavras começam com a letrinha G. Isso, mas vocês ouviram, né, a pronúncia? Gema, grilo, grama, Giselda, galinha. Então, o G tem várias formas de pronunciar, tá bom? As sílabas. Então, G com a vogal A, ela fica Gá. Gá de quê? De galinha. O G com a vogal E, tia, não fica G, é G, não é G, tá? Fica G. G de quê? Geladeira, gelo. O G com a vogal I fica Gi. Gi de girafa. Olha, girafa. O G com a vogal O fica Go. Gorila. Gorila. E o G com a vogal U fica Gu. De gula. Isso, espero que vocês tenham se lembrado, tá? Da pronúncia de cada sílaba da letrinha G. Mas vocês sempre podem estar colocando esse vídeo para repetir, tá bom? Para fixar na memória de vocês, tá certo? Ótimo. Agora vamos para nossa aulinha de ciências. Eu vou aqui preparar o material para mostrar a vocês, tá bom? Então, a aula de ciências de hoje é falando sobre seres vivos e seres não vivos. Vamos lembrar o que são seres vivos. Então, os seres vivos, eles têm um ciclo. O ciclo dele é nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Reproduzir é você ter filhotinhos, é você ter frutos, se for uma planta, tá bom? Então, aqui tem uns exemplos de seres vivos. Olhem aqui. A mãe, o bebê, o ser humano é um ser vivo. Por quê? Nascem, crescem, se reproduzem, ou seja, têm os seus filhinhos quando casam e morrem quando chegam na velhice. Patinho é um ser vivo. A planta, ela é um ser vivo porque ela nasce. A gente não planta a semente? Plantamos a semente, quando a gente coloca água, tem a ajuda do sol, da terra boa, então ela não vai crescendo, ela se reproduz. O que se reproduzir? Ela tem os seus frutos, então isso chega um certo tempo que depois ela morre. Aqui o elefante, a florzinha, os peixes, as árvores, aqui é o que? Cogumelos, os insetos. Então, esses são alguns exemplos de seres vivos. Seres não vivos, já está dizendo logo, que não tem vida. Então, são os seres que não nascem, eles são criados, mas também tem seres não vivos na natureza. Eles não têm vida. Por exemplo, o vento é algo que a gente sente, está em todo lugar. Mas você sabe dizer se o vento nasce? Não, o vento não nasce, o vento não cresce. A água nasce.
ela cresce? Não. Então, esses são alguns elementos da natureza, a pedra também, que tem na natureza, mas não são vivos, não tem vida. E aqui também tem alguns objetos, exemplos de objetos que não têm vida. Eles foram criados pelos seres humanos. Então, bicicleta, pneu de carro, o próprio carro. Aqui, ó, as cadeiras, as mesas, cama, geladeira, todos esses objetos que temos nas nossas casas. Eles são seres não vivos, porque eles não têm vida, eles não nascem, eles não crescem, eles não se reproduzem e eles não morrem. Tem sim, claro que chega um fim que acaba, né? Um objeto desse aqui, mas ele não tem vida. Então, seres vivos são aqueles que têm vida, que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Seres não vivos são aqueles seres que não possuem vida, tá? Os objetos. Alguns da natureza também, como a água, a pedra, o vento, ok? Lembram disso, né? Então, eu passei uma atividadezinha para vocês, que vocês receberam também em casa. Já tá com vocês, que é essa daqui, ó. Essa atividade aqui, vocês irão recortar esses desenhos aqui. Podem pintar também para ficar mais caprichado. E vocês vão colocar aqui, ó. Se são seres vivos, o que é ser vivo aqui? A florzinha é um ser vivo? Então, se for, eu vou colocar aqui. Esse homem aqui, esse idoso, é um ser vivo? Se for, coloco na parte do ser vivo. O que não for, coloco na parte dos seres não vivos, tá? Outra coisa também para vocês, que eu não falei da outra atividade, que é de português, tá? Vocês receberam aí uma folhinha G, da letrinha G. Só um momentinho. Então, vocês receberam essa folhinha aqui com a letrinha G. A letrinha G e também receberam uma massinha. Eu quero que vocês façam o que a gente fazia na nossa sala de aula. Vamos aprender o contorno da letrinha G. Então, eu faço a minha minhoquinha com a minha massinha e eu vou contornando a minha letrinha G, porque eu quero saber como é que é o contorno dela, tá bom? Então, vocês vão contornando a letrinha G de vocês bem caprichadamente, tá bom? Depois, vocês vão poder ficar com a massinha pra brincar como vocês quiserem, tá? A massinha de vocês. Mas eu quero que vocês façam isso nessa folhinha. Quero que vocês caprichem, fiquem fazendo a coordenação motora, tá bom? Isso aqui é para trabalhar a coordenação motora de vocês, para aprender o contorno da letrinha G, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijão, até a próxima aula. Tchau!